Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui a reagir à conversa com o Miguel. Hoje vamos falar aqui de teoria de jogos, adoção de Bitcoin a nível estatal. Antes de começarmos, já sabem, subscrevam o canal, comentários, likes, questões, estejam à vontade e sem mais demoras vamos dar início ao vídeo. Como é que, Não ou li muita seja, coisa, não. tem a ver como é que, imagina, o exemplo mais conhecido é o dilema do prisioneiro, que é dois tipos que são presos e depois eles têm a escolha se denunciam o seu colega ou não. Ou seja, Isso. podem escolher calarem-se os dois Isso. e não vão presos, acho que é assim. Ou denunciam-se os dois e vão os dois presos. Imagina, a jogada ótima, digamos, se não tiveres em consideração as interações entre os dois, é eles não se chivarem. Estás a perceber? Só que a questão é que eles acabam por escolher o mal menor. Sim, Se faz- eu acho que o se me argumento, faço eu já vi perceber. essa cena. É Ou tipo, seja, se eu, eu acho que esse é o verdadeiro milagre do Satoshi, muito mais, ou seja, o gajo ou a equipa, ninguém sabe quem é, né? Claro. Mas é uma combinação, não só de economia, criptografia, matemática, questão energética, mas acho que a vertente de teoria de jogos, porque ele desenhou este novo sistema para toda a gente estar incentivado a fazer parte dele e a ganhar mais em fazer parte dele em vez de tentar combatê-lo. Sim, mas agora pensa assim: o Estado, como tu sabes, e os governos do mundo, vivem nesta interação com os bancos centrais, a inflação resolve tudo, o poder deles vem da capacidade de darem dinheiro às pessoas, como sabes, resolver problemas, e se tu tiras essa capacidade, não é? Através do Bitcoin, mas imaginar que Não vai haver dinheiro para meter na TAP, isso é grande. não há dinheiro para meter na TAP, não há dinheiro para resolver os problemas do Covid, não há dinheiro para nada. Então Para salvar bancos também não. o pessoal começa Para pagar guerras também não. não há esse dinheiro para nada, e se não houver dinheiro para isso, tem que haver necessariamente uma reação, como deves imaginar. Essa reação pode ser muito agressiva. Imagina que eu tenho 10% da minha riqueza em Bitcoin e o pessoal começa a dizer: olha, agora já não dá para transferir destas empresas de Coinbase e não sei o que mais, já não dá para transferir para a tua conta, já não dá para transacionar. Quem se for apanhado de transacionar vai fechar o negócio, pode ser uma cena agressiva, não é? Eu acho que vai ser aqui na Europa, acho que vai ser. Mas então imagina, estás a ver os problemas de ter Bitcoin nessas circunstâncias. É curioso que o Miguel levanta aqui estes pontos sobre a Bitcoin e são pontos que fazem lembrar claramente um Estado autoritário, não é? Que é um Estado mais orwelliano, mas ele também se esquece que estas questões que ele está a levantar também podem ser colocadas sobre outras questões, como por exemplo o facto de as pessoas com maior património otimizarem a sua questão fiscal, não é? E recorrerem a offshores e essas coisas todas. Teoricamente, os governos também podem se unir para banir isto tudo, mas não o fazem. Porquê? Porque estão a concorrer entre si. Mas eu acho que as pessoas também nunca, nunca pensaram nisto, não é? Porque teoricamente seria melhor para todos os governos adotarem uma espécie de um acordo internacional em que toda a gente taxava no mínimo tipo 50% os lucros das empresas, mas isso não acontece porquê? Porque os Estados estão a concorrer uns com os outros e querem atrair capital e querem ter receita para fazer coisas. Ou seja, é também no interesse dos Estados, de certa forma, começarem cada vez mais olharem-se como provedores de serviços. Essa também é a teoria muito que o Indivíduo Soberano fala, que é um livro também de 97, que também é muito atual e muito importante de ler nos dias de hoje. Porque realmente demonstra que o Estado, acima de tudo, ainda para mais com esta emergência desta economia digital que está cada vez mais presente na vida das pessoas, os Estados vão ter cada vez menos poder sobre os indivíduos. E como tal têm de se ajustar. E a forma ótica de se ajustarem é, se não quiserem cair na irrelevância, é mesmo ter uma postura competitiva, ou seja, darem bons retornos a nível de serviços face ao nível de impostos que cobram e não terem estas políticas hostis que vão claramente e contra as liberdades e as liberdades básicas dos indivíduos. E atenção, isto também pode acontecer aquilo que o Miguel também está a falar da questão do Bitcoin, pode acontecer também às classes de ativos tradicionais, particularmente às pessoas que têm maior nível de património. E é para lá que nós caminhamos, não tínhamos qualquer tipo de dúvida. Ou seja, com as desigualdades cada vez maiores e com a malta cá de baixo sem dinheiro para comprar uma casa, os governos vão ter cada vez mais suporte
por parte da população para fazer estas jogadas de eventualmente até confiscar bens. E acho que é uma coisa que em malta do imobiliário esquece, né? Nos últimos 10 anos, um grande risco que eu acredito que o instinto imobiliário tem é essa questão de que o Estado diz: não, não, não. É verdade que existe um direito à propriedade privada, mas também existe o direito à habitação. E você já tem uma casa, e se esta segunda casa você tinha, não, você vai ser obrigado a alugar e colocar no mercado a um preço X. Eu acho que isso é uma coisa completamente plausível e que esta malta esquece. E acho que também no que diz respeito às ações, existem as ações, também a bolsa a continuar a subir, também podem ser taxados a altos níveis, ou seja, e depois a Bitcoin acaba por ser a melhor forma de nos dar alguma garantia de nós conseguimos proteger face a este tipo de cenários, porque é uma coisa que é verdadeiramente nossa, e é isso que o Miguel parece se esquecer, apesar de eventualmente também ameaçar mais o poder dos Estados. Porque aquilo que a reação do Miguel parece aquela de uma pessoa que vê uma ameaça vir à sua frente e acaba por não fazer nada porque acha que a ameaça ou aquele bullying que está à frente dele vai tornar ainda mais perigoso se ele tentar reagir a esse mesmo ataque. Pá, não, tu tens de reagir ao ataque, tens de defender e tens de garantir que não consegues ser perturbado por esse mesmo ataque. E é isso, independentemente depois disso irritar mais o atacante ou não. É isso que tem de ser feito. Mas enfim, sobre a questão dos Estados e da teoria de jogos, eu queria dar também uma palavrinha mais tarde sobre isso. Eu trouxe aqui também alguns artigos e algumas coisas. Isto é sobre o tema anterior que falei aqui da adoção de Bitcoin. Quem tiver curiosidade, a este artigo do Vijay Boyapati da Bullish Case for Bitcoin, que fala desta questão de como é que Bitcoin pode eventualmente um dia ser então um ativo de reserva mundial. Quem tiver curiosidade já sabem, são 41 minutos. Quem quiser ler o artigo, ele depois transformou isto num livro, também recomendo vivamente. Fica aqui a sugestão. Há também este artigo aqui do Parker Lewis, que também escreveu uma série de artigos chamado Gradually Then Suddenly, que entretanto foi publicado em livro também com a editora do Safety Namus, que é o autor do padrão Bitcoin. E também o livro é excelente, os artigos dele são excelentes. Ele tem este que fala sobre a questão da volatilidade e como podemos ver aqui, o ponto que fiz no vídeo anterior, a volatilidade do Bitcoin, a ideia é que à medida que o tempo vai passando, acaba por haver maior liquidez, maior poder de compra e como tal a volatilidade irá tender, irá cair. Essa é a previsão. Depois, aqui a questão dos Estados de proibir, que o Miguel atirou aqui várias vezes, creio eu, o que estava aqui a atirar. O que é que nós temos aqui no Dilema do Prisioneiro? Isto é um jogo entre duas pessoas, ou seja, temos o prisioneiro A e o prisioneiro B. E qual é que é aqui o dilema para os dois? Eu tenho duas hipóteses, como estava também a referir aqui no episódio e na conversa com o Miguel. Podem confessar ou podem uh, deny. Agora está-me a faltar aqui o termo, mas podem confessar ou podem. Não acredito, não me lembro. Enfim, podem confessar ou podem negar. Me parecia. Estava a ver que não estava a chegar à cabeça. Podem confessar ou podem negar aqui o facto de terem cometido o crime, não é? E estes são, no fundo, os outputs das possíveis combinações. Ou seja, se nós tivermos aqui, se, por exemplo, se o prisioneiro B negar ter participado no crime e o prisioneiro A confessar, o prisioneiro A sai ileso, não apanha tempo de prisão, o prisioneiro B apanha 20 anos. Se confessarem os dois, apanham os dois 3. Porque a ideia é que eles já sabem que eles confessaram, creio eu. Já não sei exatamente como é que era o jogo. Mas, enfim, a ideia é que a matriz de payouts é esta. Ou seja, ponham-se no lugar de cada um deles. Vocês confessavam ou vocês negavam o crime? O que é que vocês fariam sabendo que este é o output? Reparem que a jogada inteligente é confessar. E, à primeira vista, se os dois negarem, nenhum deles vai para a cadeia, é verdade. Mas reparem que eu, se for o prisioneiro A e se negar a participação no crime, eu corro o risco de quê? De ele, efetivamente, confessar, ok? E confessar significa que, como podemos ver aqui, eu apanho 20 anos, ele sai de borda. Da mesma forma,
o prisioneiro B também tem esse risco. Porquê? Porque se negar que cometeu um crime, mas se o prisioneiro não a confessar, ele apanha 20 anos. Ou seja, apesar da solução ótima, teoricamente, ser eles apanharem, eles saírem os dois da cadeia, sem apanharem pena de prisão, eles acabam por confessar os dois e passam 3 anos na prisão os dois. Para que eles acabam por convergir para um resultado que é o menos mau, vá, digamos assim. E a ideia aqui da competição entre os Estados é semelhante no que respeita à adoção ao Bitcoin. Porquê? Porque o desfecho da ação de um Estado em particular vai depender da ação do outro também. Ou seja, reparem, nós temos aqui a nação A e a nação B. E um deles adotar, se não comprarem, se não forem, enfim, prestáveis para os bitcoiners, se não adotarem políticas amigáveis para atrair bitcoiners, etc., a situação deles continua, não tem qualquer tipo de efeito. Ok? E o que é que acontece se a outra nação comprar? Existe a possibilidade de Bitcoin emergir como ativo de reserva mundial. Ou seja, se eu comprar cedo, pode ganhar muitos recursos, não é? Isto depois pode invocar maior capacidade, ter um exército, maior capacidade de poder a nível geopolítico, etc, etc. Reparem que a nação A também corre esse mesmo risco se a nação B adotar Bitcoin de, de forma, de forma... Ou seja, se adotar Bitcoin primeiro, se adotar Bitcoin mais cedo. Ou seja, ambas as nações acabam por estar incentivadas, a pelo sim, pelo não, a adotarem Bitcoin, pelo menos parcialmente. E a abdicarem então aqui do seu monopólio do controle do dinheiro. Existe também aqui esta matriz que foi desenvolvida também pelo Parker Lewis. É um artigo que diz sobre Bitcoin não pode ser banido. Também, e tenho que mandar aqui ao Miguel também. Enfim, no fundo, Bitcoin é informação e sendo Bitcoin informação não pode ser banida. Bitcoin já ganhou, não é? E Bitcoin já ganhou, lá está. Os Estados têm de perceber e têm de jogar o jogo agora que Bitcoin faz parte dele. E o que é que podem fazer? Podem banir, não é? Mas depois Bitcoin acelera, a adoção de Bitcoin acelera, Bitcoin continua a ganhar valor, as moedas fiduciárias que têm, enfim, nos seus balanços, bancos centrais, etc., continuam a perder valor. E o que acontece se houver uma adoção por parte do teu oponente, do teu outro país? O capital acaba por ser atraído para lá, tu perdes receita governamental, tá, ficas menos competitivo e o teu país com quem estás a competir acaba por atrair recursos e ganhar uma vantagem sobre ti. Por isso é que estamos todos incentivados a adotar Bitcoin. E este é mesmo um milagre do Satoshi, como disse anteriormente. Aliás, como disse aqui no vídeo, porque ele conseguiu desenhar um jogo cujos incentivos, desde o início, desde o primeiro minuto, estão feitos para que as pessoas, de forma voluntária, sem ninguém obrigar nada a ninguém, queiram fazer parte do jogo e contribuir para ele, em vez de o combater. É que é mesmo um autêntico milagre que o Satoshi sacou aqui da algibeira, digamos assim, ou da cartola, não. Agora falta-me o termo. Isso, sacou do bolso. E acho que ficou mais claro então porque é que Bitcoin tem potencial então para ser adotado pelos Estados e porque é que os Estados não irão combatê-lo. Também tem a ver pela sua natureza, não é? Porque Bitcoin é uma coisa que está no ciberespaço, não está ao alcance do exército, como também já referi anteriormente. Não podemos apenas, enfim, mandar abaixo, não é? Ainda como se calhar muitos Estados o quisessem. Mas não é possível. É como uma linguagem, não é? Nós não podemos mandar o Franco, por exemplo, em Espanha tentou mandar o catalão abaixo, proibir de falar, mas como é óbvio, ele manteve-se vivo, não é? Presente na cabeça das pessoas e depois quando o regime foi derrubado, as pessoas voltaram a falar catalão, ou seja, é antifrágil, é resiliente. Assumes isso? Assumo. Ok. E acho que vai ser, acho que até 2030 aqui a União Europeia, acho que dos países desenvolvidos, talvez a Austrália também, e o Canadá. O Canadá, não sei se viste, acompanhaste a situação com os camionistas, em que eles, quando fizeram um protesto e bloquearam-lhe as contas, houve muita gente ali a abrir os olhos. Exato, também estás a falar nisto, Bitcoin. as contas, não sei o que mais. Agora repara nisto.
security risks, que também é uma coisa que me preocupa. Que é, tu dizes assim, o governo pode controlar o teu coisa, o banco controla a tua conta. Ok, mas agora imagina, estamos com bitcoins e chega um gajo, um hacker, que é um problema, que tu dizes, mas podes controlar isso, mas o meu dinheiro desaparece assim em 5 minutos, não é? Se sair uma transferência muito grande de um banco, e se o banco não for diligente o suficiente para descobrir o que é que está a passar, e Miguel, você está a transferir esse dinheiro porquê? Não sei o que, não sei o que mais. Tu podes ficar também sem o teu. Tu tens, ou seja, há mais preservação de possibilidade de capital. Outra coisa, se alguém chega à minha beira e dizer, Miguel, eu vou-te prender, tens que me transferir 10 milhões de euros, não é? Tipo, eu nunca na vida consigo transferir 10 milhões de euros. Agora, se eu tenho 10 milhões de euros em bitcoins, eu consigo, com o meu telemóvel, transferir 10 milhões de euros de bitcoins para uma conta que ninguém depois sabe o que é que aconteceu. Teoricamente. Não é bem assim, mas não é? imagina que mandas lá para a Nigéria. Mas imagina que mandas para a Nigéria. E depois lá conseguem pôr. Mas o registro fica na blockchain. Fica eu sei, mas depois, se tiver, por exemplo, eu percebo o que queres dizer, mas depois imagina, mandas para ali, quando das para lá, metes naquelas máquinas de lavar, que depois mandam-te. Falas CoinJoins. Não sei como é que eles chamam. As máquinas de lavar dinheiro, Bitcoin. Esta conversa está a ficar perigosa, amigo. Mas, exato, não está a ficar perigosa. Não, perigosa, imagina, houve. Não, lá está, eu tenho alguma apreensão sobre aquilo que a União Europeia vai fazer, porque se isto continuar a crescer, as pessoas vão-se aperceber que isto é uma ameaça. Mas percebes que isto é uma ameaça, percebes que isto é perigoso. É assim, relativamente à questão dos ataques pessoais que o Miguel estava a fazer, existem variedíssimas formas a nível de custódia para fazer face a estes riscos, nomeadamente a questão dos multisigs, que é um cofre que nós criamos em que para movimentar os fundos precisamos de ou seja, é um cofre com 3 chaves onde precisamos de 2 chaves para movimentar os fundos e depois podemos pôr uma chave numa localização em localizações diferentes, as 3 chaves em 3 localizações diferentes, não tendo acesso direto a esse mesmo capital de forma direta. Ou seja, colocamos logo de parte esta questão do rapto deste cenário que o Miguel estava a falar. E depois a questão da regulação, sim, a União Europeia, eu já não sei bem o que é que eu tinha dito mais, que a União Europeia vinha para cima de nós, mas aquilo que também queria dizer é que para fazer face a estes riscos existem várias soluções no que diz respeito à custódia e é muito interessante também, particularmente para pessoas que já têm maior património, e diversificar também as soluções, se calhar ter alguma exposição, mesmo os chamados maxis, bitcoiners, terem alguma exposição no ETF para prever o risco de acontecer alguma coisa ao seu stack, não sei, perderem chave privada. Mas eu já sei o ponto que o Miguel também estava a fazer, que era mais seguro, a questão dos hackers, era mais seguro ter uma conta bancária. Deixem-me já dizer que vocês criarem, gerarem a vossa chave privada de acordo com aquilo que se recomenda, gerando, enfim, entropia suficiente para não haver aqui potenciais problemas nessa questão. Não, ou seja, não há problema nenhum, nunca houve ninguém a conseguir adivinhar aqui uma chave privada, porque as possibilidades são ínfimas. Acho que é 2 elevado a 256, que é um número superior ao número de átomos do universo. Até há um vídeo no YouTube até a giro que fala sobre isso, mas sim, Bitcoin é uma rede mais segura do que a questão dos bancos. Depois existem outro tipo de riscos, como o Miguel estava a falar, esta questão de alguém captar e, enfim, existem soluções para fazer face a essas questões, ok? Era esse o ponto que queria fazer. Então, imagina, a liberdade os pontos quais sempre... é que foi o hacker e foi o... Não tenho muitos mais, mas o que eu quero dizer é a liberdade... Traz responsabilidade individual, sem dúvida. Sem existe dúvida. A segurança e liberdade são quase antónimos. O que é que eu quero dizer? Quanto mais segurança tu tens, menos liberdade tu tens. Quanto mais liberdade tu tens, menos segurança tu tens. Ou seja, eles funcionam de forma inversa. Sabes o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é, sem dúvida que tens mais liberdade com Bitcoin, mas também tem mais insegurança. Este era o meu último ponto que eu tive aqui a falar. É um bocadinho de responsabilidade individual, ou seja, da mesma forma. Responsabilidade da liberdade. Da mesma forma que ninguém te faz o almoço, ninguém te lava as tuas roupas, também não há ninguém que controla o teu dinheiro. És um homenzinho. Não é bem assim. És um. Já somos crescidos, não é? É uma questão de assumirmos responsabilidade das coisas. Mas sabes que a população não funciona muito bem assim. Ou seja, certo. As pessoas normalmente querem que alguém lhes resolva as cenas. Claro.
Ainda estamos, Agora ainda imagina. estamos no início dos inícios. Imagina- certo? Se imagina- isto acontecer, Exato, ok. estamos no início dos inícios. Vamos a outro então. Falaste só da questão da lavagem do dinheiro também, não é? Isso. O que isso- eu te posso, olha, isso o argumento- leva- o que eu te leva a posso outra dizer é questão, que que Bitcoin, é- Bitcoin é uma ferramenta neutra. Por exemplo, Bitcoin não tem privacidade. É outra questão. Certo, se quiseres pôr. Chunga isso. ah, Não é? O pessoal diz, tens o ponto. privacidade. Não tens. Não tens, meu. Ou seja, eu se tiver... Aliás, tu tens privacidade, mas tens de fazer, digamos, mecanismos adicionais Exatamente. e estão a ser ainda construídas Mas se tiveres uma conta grande, determinadas há sempre ferramentas. alguém a checar a tua conta. Percebes o que eu quero dizer? Este gajo tem aqui 1.000 milhões. Tens de ter cuidado. E há muito trabalho para se desenvolver e existem protocolos que estão a ser desenvolvidos por cima de Bitcoin, sobretudo na Lightning Network, não sei se já ouviste falar, que é a rede de pagamentos, Sim. para garantir essa mesma privacidade. Ou seja, Mas percebes o problema? é assim, deixa-me pôr desta forma. Se quiseres, Bitcoin é a forma menos imperfeita de dinheiro que nós temos. Ok. Ok. Não sei- exato. Então, para fazer o ponto, a neutralidade. Bitcoin é uma ferramenta neutra, da mesma forma que uma faca. Tu podes usar uma faca para cortar cebolas ou para matar uma pessoa. Então podemos ter armas? É assim, eu não, Podemos ou não? não é A pistola é uma ferramenta neutra. não é uma questão que eu tenha aprofundado. O Miguel, mais uma vez, mudou aqui radicalmente de tópico. Só acrescentar que sim, ou seja, mais uma vez, a questão depois da responsabilidade individual, da possibilidade de perdermos a chave privada, temos de fazer aqui um plano que respeita à nossa custódia. O que se faz é a questão dos multisigs, depois ter contas também só single sig, usar as passphrase, usar eventualmente também uma solução com custodiante, custódia colaborativa. Existe muita coisa que se pode fazer e para fazer face a todos estes riscos. E Miguel, sim, fica descansado que se precisares de ajuda, dá-me um toque que eu ajude nisso. E a questão dos CoinJoins, a privacidade, sim, on-chain. Claro que Bitcoin é pseudónimo e a questão, o problema dos KYCs dos dias de hoje é que nós ficamos com a nossa identidade atrelada aqui aos nossos movimentos e para livrarmos desse rastro temos de recorrer aqui a ferramentas adicionais, nomeadamente este CoinJoins, que são uma ferramenta que combina, digamos assim, as moedas, digamos assim, de várias pessoas e depois as moedas, ou neste caso os TXIOs, saem de forma a que não seja possível conseguir identificar a quem é que pertencem as moedas. Existem depois também formas dentro da. Aliás, só se rodarmos, se rodarmos os nossos chats pela Lightning Network também é fácil perder o rastro relativamente à questão da identidade da pessoa que tem essas moedas. Agora são mecanismos adicionais, sem dúvida, e para a pessoa dos mortais não é uma coisa que elas vão fazer. E é esse trabalho que ainda tem de ser aqui desenvolvido e está a ser desenvolvido. E há muito debate também ainda relativamente à forma como vamos escalar Bitcoin. Será efetivamente através da Lightning? Existem outros protocolos também, como o Fedimint, creio eu, que é uma espécie de um eCash eu não sei exatamente como é que funciona, por acaso ainda não aprofundei esse mesmo tema, mas tem a ver com a ideia que é uma espécie de uma federação onde determinadas pessoas são responsáveis, digamos assim, pela custódia dos fundos de uma determinada comunidade e só essas pessoas é que. Ou seja, as pessoas em vez de confiarem num banco, confiam se calhar em 5 6 pessoas que são, entre aspas, pessoas que têm a confiança dessa mesma comunidade e depois essas mesmas pessoas emitem um cash privado que está, digamos, comprovado que os valores está suportado por satoshis, por Bitcoin. E depois essas mesmas transações são privadas. Enfim, há muitas soluções que estão a ser desenvolvidas também. Ainda é uma coisa que vai dar pano para mangas aqui nos próximos anos. Porque também a verdade é que existe um desafio, sem dúvida, porque aqui grande parte das pessoas também utilizam Lightning, também utilizam como custodiante. Creio que seja à volta de 90%, só 10% é que utilizam em autocustódia. Ou seja, que utilizam um nó próprio em Lightning e não dependem de terceiros. Ou seja, há muita coisa para fazerem daqui para a frente, sem dúvida que Bitcoin é um projeto ainda em desenvolvimento. A questão é que já nos dá aqui garantias para resolver um dos maiores problemas que nós temos em cima da mesa, que é preservar então o valor económico aqui para o futuro, para quem ambicionar ter então esse mesmo
esse mesmo, ou quem ambicionar usufruir desse mesmo valor no futuro, assim aqui é. Ok, acho que vamos fechar por aqui e voltamos no próximo. Vou deixar aqui os links também na caixa de comentários, não, na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma vista de olhos. Obrigado, um abraço e voltamos para uma próxima.